E hoje, na série 500 anos de Santa Catarina, eu quero te convidar para percorrer o caminho das tropas, a rota que no século XVIII levou o gado do sul às feiras do sudeste e abriu, o interior catarinense. Nesse rastro nasceram os povos, as vilas, as cidades do Planalto. É a história que não chegou pelo mar. A majestosa Serra do Rio do Rastro é uma obra-prima da natureza e também da engenhosidade humana. Uma estrada repleta de curvas fechadas que desafiou operários. Mas bem antes dela, já havia um caminho. Ele saía do extremo sul, cruzava o Planalto Serrano e ia morrer lá em São Paulo. Levava meses, levava gado, mulas, fortuna e gente que não voltava. Esse caminho conectou o sul ao sudeste do Brasil quando não havia estradas, quando não havia Santa Catarina como estado. Apenas um vasto campo, gado e tropeiros. E foi justamente essa rota que fez o interior do Brasil girar. A versão romântica diz que tudo nasceu do comércio. A versão documentada começa antes, e por outro motivo. No século XVIII, o sul do Brasil ainda era terra em disputa entre Portugal e Espanha. Abrir um caminho por terra era, antes de tudo, uma arma. Ocupar para não perder. É assim que começa a história dos Campos de Lages. Ela começa lá em 1728, quando Francisco de Souza Faria é contratado pela coroa para ligar o litoral com o interior do Brasil meridional. Então, ele era tropeiro, vem com gado, muitos homens com ele para abrir a primeira picada. Picada que, na época, tinha um nome diferente do que conhecemos hoje. Ele se chamava como Caminho do Sertão, assim um nome mais genérico, mas os nomes que são mais encontrados são os nomes de ligação entre um espaço e outro. Estava aberta a espinha dorsal do sul, e com ela a justificativa para fundar vilas e fazendas que segurassem a terra para Portugal. Esse é o caminho das tropas. Começa em Viamão, no Rio Grande do Sul, e segue até Sorocaba, em São Paulo. São mais de 1.500 quilômetros de extensão. O que corria por aqui não era só boi, era sobretudo mula. Quase todo o animal ia parar na maior feira do país. Afinal, sem mula, o ouro de Minas Gerais não saía do chão. A atividade mais rentável era a do moar, era o comércio de mulas, porque as mulas vão abastecer o Brasil durante o ciclo do ouro. É o principal meio de transporte de pessoas e de mercadorias no Brasil colonial. Cada cabeça de gado pagava impostos antes de cruzar o rio. Disse até que parte da reconstrução de Lisboa, após o terremoto de 1755, saiu desses pedágios. No Passo da Vitória, tinha muitas vezes que para passar do lado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, tinha muitas vezes que o rio não dava passo, né?
Então tinha que esperar 2, 3 semanas com a tropa, seja de mula ou de gado, para o rio ficar no nível para você conseguir atravessar o gado. Então se perdia muito gado. O caminho era uma máquina de riqueza e a Coxilha Rica, no coração do Planalto, era onde o gado engordava antes da última jornada. A fortuna desse caminho resultaria em novas vilas e depois cidades. No centro de Lages, uma casa branca de janelas azuis é a última sobrevivente de uma era inteira. Construído por volta de 1850, é o último vestígio da arquitetura luso-brasileira em Lages. Foi construído pelo coronel José Antunes Lima. Hoje é patrimônio tombado. Infelizmente, os casarões, né, de Lages, quase todos eles foram eliminados com o progresso, entre aspas, né, da cidade. Vocês encontrarão nas fazendas alguns desses casarios antigos, né? E de fato encontramos, bem no meio da Coxilha Rica. Para chegar até lá, entramos num labirinto de estradas, quilômetros de campos e porteiras. No campo, o gado crioulo resiste como símbolo histórico e cultural dos rebanhos vindos das planícies gaúchas. Mas é nas fazendas que estão as verdadeiras marcas do Brasil colonial. Casarões imponentes, erguidos com o que a própria serra oferecia. Pedras de basalto, arenito e madeira de araucária. Ao redor, as mangueiras, antigos currais de taipa. Na cultura portuguesa, a pedra era um material nobre, mas a madeira também tinha seu valor. As pesquisas mostraram isso. E aí, para minha surpresa, eu vou me deparar na Coxilha Rica com casas de fazenda abastadas, de aspecto senhorio, né, imponentes, feitas inteiramente em madeira de araucária. Aqui, o caminho virou casa e a casa virou identidade. Acho que a identidade do lagiano seria as mulas e o nosso mate amargo, né? Em qualquer lugar que tu vá, seja na cidade, no interior ou apartamento, qualquer coisa aí na nossa volta aqui, principalmente na região de Lages, tu vai encontrar alguém tomando um amargo. Os valores desse povo se medem na lida que não tem hora para acabar. No galpão, cada objeto faz parte de algum período do tropeirismo. As montarias, os arreios. É uma coleção que não é um museu, são artigos do uso, que estão em uso, que podem ser utilizados e que estão guardados ali no galpão. Então eu tenho muito gosto, muito zelo, muito esmero. A cavalo, esse grupo entendeu a Coxilha Rica pelo caminho. Conheceram a espinha dorsal das tropas. E como o Planalto se conectou também à laguna e outras picadas. Você se sente um pouco envolvido nessa história, né? Dos tropeiros e da boiada passando. É muito gostoso. Quando o dia nasce, os muros de pedra parecem contar uma história de mais de 200 anos. Mas a arqueologia veio para mexer nessa certeza. Para mim, isso é claro pela documentação, pelas pesquisas que eu fiz. Eles foram construídos muito mais tardiamente do que se acredita. Eles não são bicentenários, como as pessoas dizem. Ao mapear as taipas, se percebeu que viajantes antigos passaram por aqui, registraram a região, mas não citaram os muros. O motivo? Eles ainda não existiam. Surgiram depois de meados do século XIX, quando as fazendas já estavam constituídas. Aquilo que se vê lá, aquilo é o último estágio. Ao longo do caminho, cemitérios que quase ninguém conhece. Alguns colados na própria parede dos corredores, usando as mesmas pedras. Se a pessoa era rica, influente, era um grande fazendeiro, pode olhar que a sepultura dele vai ser pomposa, com mármore de Carrara.
que não tem no Brasil, que é trazido de fora, com grandes esculturas de anjos barrocos esculpidos, ou seja, eu vou representar minha opulência em vida e morte também. Quem era pobre tem só terra e uma cruz de madeira, muitas vezes sem nome. Cada cemitério é um arquivo a céu aberto. Um deles, o de Morrinhos, surpreende pelo número de bebês e crianças. Uma época sem médico, sem parto seguro, sem vacina. É a história que os documentos oficiais não contam. Invoca o santo cacique. Tudo isso faz parte da alma do lajeano. Aquele que ainda monta, ainda recebe o estranho, ainda canta ao redor do fogo. E quem quiser conhecer outros detalhes, né, dessa história pode continuar com você, não é isso, Catarina? Polito, você sabe por que tantos lugares de Santa Catarina têm a palavra passo no nome? Essa é uma das curiosidades que eu conto no episódio. Eu vou levar você para dentro dessa viagem, percorrendo antigos caminhos e descobrindo como o tropeirismo continua presente na cultura, nos costumes e na identidade dos catarinenses. Espero vocês por lá!